A paz do Senhor. Estamos aqui nesta noite para mais um culto de ensino, mais um culto de oração. E eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor e dizer que você é bem-vindo. Nós vamos estar orando ao nosso Deus, pedindo a graça do Senhor sobre nós. Quero pedir ao pastor David que esteja orando. E eu tenho certeza que Deus visitará a sua casa. Deus falará ao seu coração nesta noite. A paz do Senhor. Vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus que estás no céu, mais uma vez estamos diante da tua presença, Pai, para te agradecer e bendizer o teu nome. Venho pedir, Senhor, que nessa noite o Senhor venha falar ao nosso coração, trazer, Senhor, a nós a tua palavra e direção, Senhor, qual caminho devemos seguir. Que tudo, Senhor, que venha a ser dito, venha a ser falado nessa noite, nós possamos tomar como aprendizagem e crescimento na tua obra. Pai, derrama a tua graça e fala ao nosso coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Você pode se assentar. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 46 da nossa harpa, Um Pendão Real. Nós vamos estar adorando a Deus com este hino de número 46. E você pode cantar conosco aí da sua casa. Você pode glorificar a Deus conosco. Você pode compartilhar esta sala de vídeo, convidar os seus amigos, convidar os seus colegas de trabalho, para que todos possam assim cultuar a Deus conosco. 46, vamos louvar a Deus. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seu, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais, ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino. E você pode adorar ao Senhor. Se você ainda não compartilhou este vídeo,
esta sala de vídeo, você pode compartilhar. Hino de número 63, acordai, acordai. 63, nós vamos cantar com uma alegria. Esmarchemos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, trabalhemos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Esmarchemos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis da santa fé o invicto pavilhão, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos, havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Esmarchemos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai comer e descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos, sim, da luz, gloriando-nos em Cristo e sua cruz, vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar, aos desesperados vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Ó, sim, vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor. Esmarchemos para aquele bom país, onde o crente, sim, é Cristo quem o diz, com seu Salvador, para sempre ali feliz, vai comer, lhe descansar. Este hino fala da nossa coragem, ele fala de um despertar, ele fala de acordarmos. Você já imaginou se a igreja primitiva se calasse, se recuasse, se a igreja primitiva tivesse medo, como talvez nós temos hoje,
será que o evangelho teria chegado até nós? O inferno, irmãos, ele não está de quarentena. As almas, todos os dias, estão morrendo sem Jesus. E a Bíblia diz que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja. Tenha a oportunidade de testemunhar deste Jesus. Tenha coragem, pois eu tenho certeza que Deus recompensará você. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler Hebreus, capítulo de número 12, e o verso 14 apenas. Nós vamos ler um versículo. Se você pudesse colocar de pé, em reverência à palavra de Deus, mesmo aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, faça da sua casa o seu lugar de culto, a sua adoração ao Senhor. Hebreus 12, 14. Nós iniciamos falando sobre o retorno à santidade. E hoje nós vamos falar sobre os pecados de atitude. Estamos com a ajuda dos nossos amados irmãos, presbítero Eliel, pastor David, pastor André. Nós vamos nesta noite falar a respeito dos pecados de atitude. Então Hebreus 12, 14 vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que você tem seguido? Você tem seguido a paz? Você tem seguido a santificação? Saiba que sem paz com os outros e sem a santificação, você não verá o Senhor. Nós vamos orar mais uma vez com o pastor André, e logo após eu convido você a pegar a sua Bíblia, sua caneta, um papel, para que você anote tudo aquilo que será falado aqui nesta noite, todas as referências que aqui forem ditas, porque eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Oremos com o pastor André. Paz do Senhor, meus irmãos, oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nesse momento, nos colocamos diante de Ti, na Tua presença, Pai, para Te glorificar e Te exaltar, Senhor. Pedimos a Ti que o Senhor possa falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Dá sabedoria, Senhor, às nossas vidas, para que possamos ser aqui instruídos pelo Teu Espírito Santo. Ó Deus, que as cadeias, que tudo aquilo, Senhor, que nos aprisiona, Pai, ao pecado, que nós possamos, ó Deus, nesse momento, liberar, Pai, tudo aquilo, Senhor, que provém de Ti, para a nossa mente, para o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Fala conosco, é nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos nos assentar, porque eu tenho certeza que aí na sua casa também você está sentado. Nós estamos trabalhando com este livro chamado Retorno à Santidade, e se você quiser adquirir, nós precisamos ter no mínimo 10 pessoas que queiram, para que nós possamos fazer o pedido. Este livro, ele sai por R$20, para sair neste preço. Talvez você encontre ele um pouco mais barato, ou talvez um pouco mais caro. Mas quando você for comprar individualmente, o frete acaba saindo muito caro e não compensa. Então é bom juntarmos aí um grupo para podermos adquirir. Então, este pecado que falaremos hoje, chamados de pecados de atitude, na realidade, quando Deus ele examina as nossas vidas, Deus ele não só vê as nossas ações exteriores, mas Deus ele vai ver e examinar os nossos corações. Quando nós falamos de pecado de atitude, é a motivação por detrás daquilo que nós fazemos. Aparentemente, nós olhamos para a vida das pessoas ou para suas atitudes e nós julgamos o porquê que alguém agiu assim.
Por que que alguém está fazendo isto ou fazendo aquilo? Mas só Deus é que prova os nossos corações e Deus sabe a intenção real. Tem um comentário aqui no livro que diz assim, que muitas vezes a maneira como se diz alguma coisa tem tanto peso quanto que é dito. Às vezes eu falo uma verdade, mas por detrás da verdade está uma intenção maligna. E esta verdade, ela é mais danosa do que a própria mentira. Não existe pessoas maldosas que falam a verdade. Elas falam a verdade com a intenção maligna. Então, o que está por detrás das nossas atitudes, das nossas ações? Às vezes eu sou um pastor, eu sou um líder de grupo familiar, eu sou um membro, eu quero chegar em um determinado lugar. Mas o que me motiva a estar lá? E nós vamos discorrer sobre isso nesta noite, a motivação do nosso coração. Qual que é a intenção? Qual é a razão de você ter esta atitude? E eu quero pedir que está aqui o presbítero Eliel, está aqui à minha esquerda, à minha direita o pastor David e o pastor André, e nós vamos falar alguma coisa para os irmãos hoje sobre esta questão dos pecados de atitude. E eu queria que o presbítero Eliel lesse para nós Apocalipse 3, 15 e 16, onde vai falar de algo que é interessante, o ponto de vista com relação a esta atitude. Apocalipse 3, 15 e 16. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler Apocalipse 3, 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-me-ei da minha boca. O versículo de número 15 vai dizer assim: eu conheço ou eu sei as tuas obras. Estas pessoas da igreja de Laodiceia, eles tinham obras, eles trabalhavam, eles não eram pessoas omissas que não faziam, eles faziam, eles tinham algo para demonstrar. Se fosse pedir um relatório da igreja de Laodiceia, era uma igreja, estava cheia de pessoas, eles trabalhavam, eles tinham algo para mostrar. Mas o que Deus vai dizer é a motivação, é como estava por detrás desta obra. E Deus vai dizer que eles faziam, eles não eram nem quentes e eles não eram nem frios. Eles tinham um estado de mornidão, de apatia. E Deus, Ele quer que eu e você ame Ele com paixão e ame Ele com fervor. É possível, pastor André, fazer a obra de Deus sem estar fervoroso e sem estar apaixonado? Sim, pastor. Acaba entrando na parte do comodismo. Como eu disse aqui semana passada, que nós temos um compromisso com o templo, cumprimos o compromisso com aquilo que nos é estabelecido, horários, né? Mas na verdade fazemos sem excelência, fazemos com a motivação, sem intenção de agradar a Deus, na verdade. Então, como um hábito, como um lugar bom de estar, como algo gostoso de fazer, mas não com a intenção de conversão de almas, como Paulo vai dizer que ele sentia dores de parto pelas almas,
Então, quando você não tem fervor, quando você não tem motivação real, você consegue fazer normal um trabalho, você consegue, às vezes, até driblar as pessoas que estão ao seu redor. Então, o que o texto vai dizer para nós é o que nós precisamos? De ter fervor, de ter arder. É uma coisa que arde, é uma coisa que queima, é uma coisa que nos impulsiona. E muitas das vezes a gente se posiciona diante de Deus para fazer, ou se posiciona diante de Deus em um vício. E o que acontece? Falta paixão e falta fervor. Existe, pastor David, pessoas que oram sem fervor? Existem pessoas que não têm paixão ou fervor para orar? Sim, existe, certo, né? A pessoa, ela estagna. É igual eu disse lá no começo, uma das primeiras vezes que nós estávamos falando sobre esse assunto, que a essa oração como algo repetitivo, por algo de talvez de costume, que nós já acostumamos a orar, fazer oração simples, e não entregamos totalmente a nossa oração. Não levamos a nossa oração como um ponto de fervura e exaltação do Senhor. As pessoas, presbítero Eliel, precisam ter fervor para ler. Você vê está vendo desejo nas pessoas, você vê a Bíblia com as pessoas, mas você vê as pessoas com fome e desejo de ler esta palavra? Infelizmente não, pastor. Inclusive, foi até um dos temas dos meninos que eu estou discipulando, o Vitor e o Wesley. Eu falei para eles que às vezes as pessoas leem a Bíblia, mas não conseguem compreender, porque não tem fervor na leitura. Lê como se fosse um livro normal. E a partir que a gente coloca fervor, a paixão, aquele amor naquilo que a gente está fazendo, a leitura é proveitosa. Nós começamos a praticar aquilo que nós estamos lendo e surge um efeito diferente. Ao contrário das pessoas que apenas lê por ler, não entende, acaba de ler ali, nem compreender o texto e não faz efeito nenhum, não consegue praticar algo, porque não pôs o fervor, não pôs aquele amor na leitura, né? Eu queria fazer uma pergunta para você que está em casa. Tem alguém aí perto de você? Se tiver alguém aí perto de você, pergunta para ele assim: houve um tempo em que você amou e serviu a Deus de modo mais ardente do que agora? Houve um tempo que você já foi mais fervoroso? Você se sente que você está morno? É um pecado. Então você precisa fazer as coisas de Deus, ou querer Deus, querer a sua palavra, orar, fazer a obra de Deus com ardência no coração, com calor, com fervor. E a Bíblia diz lá em Ezequiel 36, 26, que Deus pode mudar o seu coração. Ele pode tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, e aí Deus vai colocar dentro dele o seu espírito. Então a atitude de alguém revela muitas das vezes um pecado. E nós precisamos, na nossa busca pela santidade, rever ou procurar identificar na nossa vida esses pecados de atitude. O que está por detrás daquilo que eu faço? Qual é o empenho? Qual é a dedicação que eu estou fazendo aquilo? Na obra do Senhor, tem um texto da palavra de Deus que diz assim: ai, é dor, ai daquele que faz a obra de Deus relaxadamente. E eu preciso ter esse ânimo, ter este fervor.
quando eu olho para o pastor David, né, está aqui bem vestido, tem mais cabelo do que eu, está bonito, mas eu não vejo o que está dentro dele, eu não sei o que está dentro dele. E eu queria pedir o pastor André para ler 1 Pedro 5:5, e o pastor David leia Salmo 51:17, só a parte B, e o pastor André vai ler o 5:5, só a parte C. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Então o que acontece com o que está por dentro? O orgulho. O orgulho, irmãos, é um pecado tão fino, que ele muitas das vezes passa despercebido. E a gente não percebe que há orgulho. Que orgulho é esse? É o orgulho de que eu acho que eu sou muito espiritual, que eu acho que eu sou melhor do que os outros. Você acha, pastor David, que o orgulhoso ele consegue enxergar o pecado na vida dele? Pastor, realmente assim, essa parte do orgulhoso é bem difícil, pois o orgulhoso ele tem os seus olhos fechados, pois ele acha que a competência que ele tem é maior do que todo mundo. Então muitas vezes vai vir pessoa sábia, dar um conselho, falar uma palavra amigável, mas ele não vai receber, devido ao orgulho. Então o orgulho, por ele ser um pecado, igual o Senhor disse, tão refinado, é algo talvez imperceptível de muitas pessoas. E isso daí afasta cada vez mais aí, e é bem difícil uma pessoa abandonar esse orgulho, se não for no quebrantamento ao Senhor. Aqui ele diz assim: você fica realmente quebrantado e contrito por causa dos seus erros? Ou você pensa, ninguém é perfeito? Qual foi a última vez que você chorou? Ou que você ficou triste porque você pecou? O que você acha, presbítero? A questão do orgulho é assim, assim, não querer se humilhar perante a situação. Isso é geralmente mais assim, não que as mulheres não quebram o orgulho, mas os homens têm esse problema sério, porque ele fala uma palavra e não quer voltar atrás, mesmo que esteja errado, ele quer manter. Isso é o que? O orgulho. Ele não consegue reconhecer o erro e acaba caindo nesse pecado de orgulho. E isso vai causando nele aquela arrogância, que é um outro pecado de atitude. A pessoa ela fica prepotente em meio aos seus conhecimentos e não consegue mais escutar, como o pastor David disse. Às vezes você vai dar um conselho, faz dessa forma, não é melhor fazer assim? Não, mas eu aprendi assim, eu vou fazer assim. É orgulhoso, não quer mudar, não quer fazer de outra forma, porque é o orgulho que prevalece na vida dele, né? Você acha, pastor André, que o orgulho leva as pessoas a uma religiosidade? Sim, pastor, sem dúvida. Nós temos um exemplo bem claro do orgulho sobre o inimigo de nossas almas, Lúcifer. A Bíblia diz que ele foi cheio do esplendor, né? Ele foi o querubim ungido, e o orgulho cresceu dentro dele de uma maneira tão grande que ele quis fazer o seu trono acima de Deus. E é onde a Bíblia fala assim que o orgulho leva à ruína, né? À queda. E então o orgulho, sim, nós temos bem um exemplo na Bíblia Sagrada, sabendo quem foi Satanás e o que ele fez. E qual que é o fim da pessoa que é orgulhosa? Infelizmente, ela leva à religiosidade. Porque quando a pessoa não confessa, ela não deixa.
ela vai encobrindo o orgulho, como o Léo disse. Ele falou muito feliz de dizer que o homem ele é mais seguro, né, em abrir o seu coração, ele é mais, né, cauteloso, assim, entre aspas, dizendo, né? Mas, infelizmente, se nós que estamos aqui à frente, com esse microfone na mão, mencionando, né, mediante os aplausos, né, muitas vezes aí o parabéns, se a gente tomar cuidado, a gente fica muito orgulhoso e com o tempo terá uma queda terrível. Você se acha mais santo do que os outros? Você tem o hábito de julgar as pessoas? De achar que você é melhor do que os outros? Então, infelizmente, você tem esse grave pecado, o orgulho. Aquilo que você faz, você se acha o melhor. Agora eu quero te perguntar, você já está no ponto? Não tem nada na sua vida para mudar? Não tem nada para você purificar? Porque Jesus um dia, diante daquela mulher que foi pega em adultério, diante daquela multidão, Jesus disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Paulo disse assim, não julgo que eu tenha alcançado. Você precisa abrir mão do orgulho. Não é porque você tem uma Bíblia de estudo que você é melhor do que os outros. Não é porque você tem um título que você é invencível, é o super-homem, é uma mulher maravilha. Você não é melhor de quem está do seu lado, nem de quem está o seu vizinho da direita ou o seu vizinho da esquerda. Existe a necessidade de uma dependência de Deus. E a forma que nós encontramos isso é através da humilhação. Interessante, pastor, que nós, como os cristãos, devemos ter o maior cuidado nessa parte do orgulho. A gente cuida tanto com os pecados aí que a gente acha um pecado cabeludo e esquecemos dessa parte, né? Cuidamos tanto dos nossos, para não errar com a nossa esposa, nossos amigos, mas essa parte do orgulho. Talvez o inimigo vence muito cristão pelo orgulho, que foi uma arma que ele se levantou, né, contra Deus, e uma arma que ele usa até hoje. E é algo que às vezes passa despercebido. Então, nós como cristãos devemos ter o cuidado mais redobrado do que as outras pessoas. Então Deus está te dando a oportunidade hoje de você abandonar o orgulho. Deus pode te dar um coração com espírito de humildade e de contrição verdadeira. Acompanhado do orgulho vem outro pecado que eu quero pedir o presbítero Eliel para ler, Filipenses 2, 3, 4, que é a ambição. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse pecado de ambição egoísta e de vaidade, ele tira a glória devida a Deus e traz para si. Às vezes quando nós vemos alguém na igreja ou alguém usando esse microfone, e ele vai dizer assim, quando eu orei, se eu não tivesse orado, se eu não tivesse feito, não ia sair. Se o eu. E às vezes eu tenho uma ambição egoísta. Eu quero estar, eu quero aparecer, eu quero estar em destaque, eu quero ser reconhecido, eu quero ser visto, né? Outro dia eu vi um post na internet que diz que o lugar de ser reconhecido é no IML, né? Que é o lugar de ser reconhecido. Mas às vezes nós queremos chamar a nossa atenção, nós queremos promover e rebaixar os outros.
Você acha, presbítero Eliel, que existe nos nossos dias hoje pessoas que são competitivas e que querem estar em primeiro lugar ou querem ganhar sempre, importa o que custe? Infelizmente tem, pastor. Inclusive até dentro da igreja. A gente vê hoje nas redes sociais uma competição mesmo entre pregadores, né? Entre ideais. Um quer provar A mais B, mas no fundo é a sua própria arrogância, o seu próprio orgulho. E essa questão da competitividade tem atingido aí, e é um pecado também de atitude que começa, basicamente, quanto menos espera, toma a pessoa. Por quê? Por exemplo, na igreja, um sapato da colega. Não, amanhã eu vou comprar um sapato melhor que aquela. Ou sempre traz de uma forma que para ser melhor que a outra pessoa. Mas assim, não por admiração, por achar bonito. Infelizmente isso vem chegando nas nossas igrejas e esse pecado também aí vai tomando conta das pessoas. E indiretamente ou não, quando vê, a pessoa é super competitiva e não gosta de perder nunca, não gosta de voltar atrás, não gosta de pedir perdão ou até mesmo de se humilhar, que também entra nesses pecados de atitude. A Bíblia diz assim que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. O texto que você leu diz aqui que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O senhor acha, pastor André, que existem pessoas que têm necessidade de serem vistas, de serem notadas? E onde é a vitrine hoje que essas pessoas gostam de querer ser notadas? Sim, pastor, realmente e no nosso meio, né, aqui dizendo sobre igreja, o altar é um deles, onde infelizmente as pessoas querem se aparecer, dar lugar para o realmente seu eu, né, entrar na tona, e momento algum eles dão a glória e a honra ao Senhor, que é devido, né? Porque como o senhor disse no início, qual a nossa motivação para isso, né? Se eu estou no altar, se eu estou louvando, se eu estou pregando, se eu estou fazendo, para quem que é? Qual a motivação? A minha motivação de louvar é para ganhar almas, é para saurar, para curar pessoas. Então, infelizmente, hoje nosso meio, isso às vezes traz até dor para nós, né? De ver e saber que pessoas fazem do altar um lugar de, muitas vezes, de se aparecer. Pastor David, o pastor André levantou uma questão de que o altar é uma vitrine. Mas nós já estamos aí caminhando para 4 meses sem culto presencial. O senhor acha que as redes sociais é uma vitrine? Pastor, hoje, no dia que nós vivemos, sim. Aonde as pessoas, elas talvez não conseguem exaltação aonde vivem, elas buscam na rede social um meio de se autopromover, um meio de se autoeleger, e isso daí também é uma forma complicada, né? E essas pessoas é igual o pecado do orgulho, é complicado, é algo refinado, é algo que atrapalha, e a rede social, sinceramente, realmente tem aí, afeta. Então, às vezes, na rede social, as pessoas elas têm necessidade de serem notadas, de serem elogiadas. E às vezes ela transmite algo na rede social que não é a verdade. Ela demonstra algo, ela quer se promover. E às vezes ela tem um status, né? Eu lembro aqui do presbítero Eliel declarou aqui uma frase sobre gastar dinheiro para a gente não, como que é? A gente não seria tão pobre. O pobre não seria tão pobre se não gastasse tanto para disfarçar a pobreza. Então o pobre não seria tão pobre se não gastasse tanto dinheiro para disfarçar a pobreza. Então às vezes eu estou querendo aparecer, ser notado.
Se eu coloquei uma foto no Instagram, no Facebook, se não teve curtida, eu desespero. Eu fico louco porque eu quero muita curtida, eu quero que as pessoas curtam, que as pessoas comentem, eu quero que as pessoas me vejam, eu quero ser aprovado pelas pessoas. E isso é um pecado, porque isto é vaidade, é ambição egoísta e é um pecado. E nós precisamos abandonar imediatamente este pecado, esta autopromoção e querer, como João disse, que eu desapareça e que ele cresça. Pastor, falando sobre redes sociais, a gente vê hoje vários trabalhos sociais, né, que abrange aí a famílias mais pobres, né, que a gente pode dizer. Nós, como cristão, se a gente faz uma ação social, a gente tem que ficar postando foto de tudo que a gente faz? Se a gente leva um lanche lá para pessoas, morador de rua, tem que ficar tirando aquelas fotos e postando nas redes sociais? A Bíblia diz que não. Porque a Bíblia diz que o que uma mão der, a outra não precisa ficar sabendo. E você vai expor as pessoas. Elas já estão no estado de vulnerabilidade, estão no estado de necessidade. Aí você vai expor aquelas pessoas mais ainda com essa... Porque eu vi uma reportagem, né, e assim, a família bem humilde e uma moça acabou de entregar assim, a cesta básica para a pessoa e um rapaz atrás tirando uma foto. E uma outra pessoa tirou foto da cena e colocou embaixo. Ela fez a melhor ação, só não devia ter tirado essa foto. Então assim, a ação que ela fez não valeu de nada, porque ela estava apenas se aparecendo para alguém, né? E isso também é um erro, é um pecado de atitude, né? Muitas igrejas hoje que talvez façam essas ações, mas sempre fotografa, a gente nem pode citar nomes, mas fotografa e como o senhor disse, o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Por quê? Se é do coração, a intenção realmente de ajudar, de promover, não é levando nas redes sociais que vai levar alguma coisa em nossas vidas, né? Vocês já perceberam que, né, nós aqui somos homens, então nós vamos falar porque não tem, as mulheres não vão se defender, né? Então a gente vai aproveitar para falar. Tem uma pesquisa que diz que as mulheres não se vestem para elas se vestem para as outras pessoas. E quando ela compra uma roupa nova, que ela vem na igreja ou vai em qualquer outro lugar e ninguém repara que ela está de roupa nova ou que ela não impressionou ninguém, ela fica extremamente triste e desapontada. Se pintou o cabelo, se cortou, se fez qualquer corte, ela não faz para ela mesma. Ela quer que alguém note essa mudança. Ela faz para agradar ou para chamar a atenção de alguém. É pecado. É vaidade. E você precisa passar na peneira de Deus, confessar este pecado, se libertar disso, para que você tenha uma vida de santidade, porque a Bíblia diz que senão você não verá o Senhor. Existe um outro pecado de atitude que nós vamos falar agora, pedi o pastor David para ler. Tiago 2, o versículo de número 1 e o versículo de número 4. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça diferença entre as pessoas, tratando-a com parcialidade, não estando fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados. Existe um pecado chamado de arrogância, de preconceito. E por mais que isto exista nas pessoas, eu creio que na igreja é o lugar onde menos se vê esse tipo de pecado. Nós vivemos hoje numa cultura onde nós vimos aí recentemente nas redes de televisão
É um movimento nos Estados Unidos dizendo que vidas negras importam. O crente, eu não posso fazer distinção pela cor da pele, porque a Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não existe diferença entre pessoas. A Bíblia diz que eu não posso tratar as pessoas com parcialidade. Eu convivi com pessoas, pastor André, que às vezes ele ia na casa de alguém humilde, nem um copo de água ele tomava, porque era pobre, e ele julgava a motivação daquela pessoa, e isso, irmãos, às vezes a gente separa, né? A gente separa. O Espírito que habita na minha vida, ou melhor, o Espírito que habita na vida do presbítero Eliel também habita na minha. Não há distinção. O Espírito de Deus, Deus não faz acepção. Nós crescemos numa cultura de preconceito de cor, de preconceito de raça, de preconceito às vezes de status social, de preconceito às vezes de ideologias teológicas ou disso. O senhor acha, pastor André, que existe crentes que têm preconceito com as pessoas com relação a essa questão aí de raça, de aparência? Sim, pastor. Eu louvo a Deus que Deus me deu uma família abençoada, o GF9, né, e nós ali criamos um vínculo muito grande da parte de Deus, e Deus tem nos abençoado muito naquela casa ali, no GF número 9. Quando eu cheguei naquela casa, fui muito bem recebido. Muito bem recebido. E as pessoas, os que estão lá, né, que assim, são hospedeiros, que são, né, líderes de formação, eles tinham imagem da minha vida, de quem eu fui lá atrás e do que Deus fez na minha vida. Porém, pelo lado social, eles tinham um olhar diferente. Não porque eu fosse diferente, mas porque a vida que eu tenho, né, pela misericórdia de Deus, eles viam uma diferença, por eles ter uma classe assim, aparentemente menor. Mas com o contato físico, depois ali nos dia a dia, eles foram vendo que realmente era diferente, nada a ver. Porque às vezes eles vieram de uma família mais carente, mais difícil, né, digamos assim. Então quando eu cheguei naquela casa assim, eles ficaram meio assustados. O pastor está aqui e tal, né, o André está aqui, né, e pela misericórdia de Deus assim, nos presenteou com lavador e tal. Então eles achavam assim uma diferença entre classe social. E para quebrar isso, demorou um tempo. E não assim, por parte egoísta ou errada deles, mas é que infelizmente é natureza do ser humano, né? Por muitas vezes assim, julgar com aparência. E hoje nós vemos assim a diferença que depois da intimidade entre nós, foi quebrado isso. E pessoas fazem muitas vezes acepção de pessoas. Eu poderia muito bem chegar lá e fazer isso, mas não. Cristo não fez isso sobre a terra. Então, isso há na igreja, isso há na casa, na rua, isso há com pastores fazendo, com pessoas que têm assim uma posição altíssima fazendo isso, né? Mas aprove a Deus que nos fez diferente para essa obra. O mundo, ele é preconceituoso. O mundo, ele separa as pessoas por cor, por raça, por nível social. E a igreja? Nossa igreja, por exemplo, a de Bauru Potunduva, o nosso foco são só pessoas abastadas? São só pessoas que têm dinheiro? Não. O nosso foco não é classe social. Aqui existe lugar para o pobre e também existe lugar para o rico, financeiramente falando. E se o rico estiver aqui, ele vai trabalhar, porque se tem um lugar onde as pessoas devem ser servas ou servos, é na igreja. Não é porque é médico que
Não é porque é advogado, não é porque é isso ou porque é aquilo que a pessoa vai ter os primeiros lugares ou vai ter privilégios que os outros não têm. Então nós, como igreja, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Pastor, nesse assunto também é bem importante, é um erro gravíssimo nosso, de muitos, é o pré-julgar. A gente julga antes de conhecer a pessoa. Eu me lembro que um dia, um grande amigo meu disse assim: nossa, a primeira vez que eu te vi, que eu vi você sentado no púlpito, novo, todo no terno, até brincou ainda na panca, né? Ele me julgou. Quem é aquele? Aquele jovem ali, o que ele está fazendo isso? Será que ele está se achando? Mas quando nós venhamos a conhecer, mudou. Então, a falha das pessoas é o julgar antes, é o pré. Vem antes, nós julgamos antes de conhecer. É igual o preconceito. Nós temos essa parte de racismo, vem antes. E quando a gente realmente conhece a pessoa, não é aquilo tudo. O pastor André foi feliz em dizer que hoje ele já não te olha com os olhos que olhava de primeira instância. Por quê? Porque com o passar do tempo te conheceram. Então, a gente deve aprender essa parte aí de se alinhar, dar uma chance para se conhecer a pessoa, saber se realmente é verdade os boatos ou aquilo que rola sobre a pessoa é verdadeiro, antes de nós julgarmos. E é bem interessante que o pastor David disse que, e assim, às vezes as pessoas me pré-julgam, exatamente por, não sei, às vezes eu, assim, inclusive algumas pessoas já, depois que conhecem eu, por exemplo, a minha esposa, até falam: nossa, eu imaginei que vocês fossem, não sei, tal, não sei como que eles veem na gente, assim. Mas essa questão de preconceito infelizmente, é algo recorrente em todos os lugares. E eu sou muito, muito tranquilo quanto a isso, porque eu sou filho de Deus, em qualquer momento não me atinge. E às vezes hoje, até mesmo no meu trabalho, eu vejo pessoas que poderiam talvez ser, talvez até mais capacitado que eu, poderia estar na posição que eu estou. Mas quem que faz isso? É Deus. Então, Ele dá oportunidade para todos. E para Deus, Deus não olha a cor da pele, não olha o status da pessoa. Deus para todos vê algo comum. E toda vez que eu me vejo no cargo que eu ocupo, até mesmo em tudo que eu conquistei, assim, mediante o meu trabalho, eu falo: eu sou filho de Deus. E assim, hoje, assim, os noticiários sempre falam a questão do racismo, e eu louvo a Deus, eu nunca sofri racismo na minha vida, pastor. Assim, às vezes brinca entre amigos, mas assim, eu não me senti na pele pessoas que às vezes até tiram a própria vida, né, por questão do racismo, por talvez não ser aceita na sociedade, por ser menosprezado pela cor da sua pele. Então, assim, até nisso Deus é tão bom comigo que eu nunca passou esse pensamento na minha mente, e eu sou muito feliz. O preconceito, irmãos, essa acepção de pessoas, se fala muito da cor da pele. Mas, por exemplo, o pastor André, financeiramente falando, ele é mais abastado do que eu. E às vezes eu me diminuo, eu fico ressentido por eu ter uma condição financeira menor e ele ter uma maior. E aí eu coloco um muro de divisão, me diminuindo, porque ele é mais abastado. Deus não te escolheu, Deus não te amou se você tem dinheiro, por causa da sua cor. Por exemplo, hoje eu estou bonitinho, né? Estou quase alcançando o peso que eu gostaria, mas eu cheguei a pesar 96 quilos, eu estava com quase 100.
E se tem uma coisa que as pessoas discriminam e zombam também, ou porque é muito magro, ou porque talvez está acima do peso. Mas se você for olhar orelha, o olho, o nariz, tudo é motivo de preconceito. Mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas e Deus não tem parcialidade. Então, se eu sou representante de Deus, se eu estou buscando a santidade, eu preciso ser igual a Deus. Eu não posso fazer acepção. Tenha isso. Se arrependa disso se você faz isso. E eu tenho certeza que se houver confissão e arrependimento, haverá uma mudança na sua vida. Vamos mais aqui adiante, de um outro pecado de atitude que está em Hebreus 11:6. O tempo já se foi, nós vamos correr aqui para terminar. Hebreus 11:6. O pastor André vai ler para nós. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A falta de fé é um dos pecados mais mortais que um cristão pode cometer. Foi a falta de fé que fez com que os filhos de Israel morressem no deserto. A descrença interrompe o fluir do poder de Deus na vida do crente. Por causa da falta de fé, muitos crentes vivem fracos e derrotados, e muitas orações não são atendidas. Às vezes, pastor David, as pessoas olham para nós, mas elas não têm noção da nossa falta de fé. E o senhor acha que uma pessoa ansiosa, ela tem fé? Não. Não? Porque a ansiedade acaba tirando totalmente o que resta de fé sobre ela. É igual o senhor mesmo leu que hoje um cristão sem fé é o pecado mais mortal que ele pode cometer. Como pode nós não somos os tempos onde Cristo veio à terra. Nós cremos nele por falar, por ouvir, que meu pai, minha mãe, meu bisavô pregaram sobre ele. Nós aprendemos sobre Cristo. Nós não vemos, mas nós temos a fé que ele existe. Nós temos a fé que ele é o Salvador. Imaginou eu como cristão sem fé? Não tem sentido a minha vida como cristão. E aí ele pergunta aqui: você tem deixado que decepções enfraqueçam sua fé e a sua vida de oração? É isso que às vezes, irmãos, nos faz perder a paz, nos faz não confiar. E o que você escolhe? Confiar ou duvidar? O que você faz mais, presbítero Eliel? Você confia ou duvida? Hoje eu confio. Você confia. Confio. Porque assim, a ansiedade que acontece bloqueia a fé. Por exemplo, amanhã vence uma conta de água, mas eu não tenho dinheiro. Como que eu vou pagar? A pessoa nem consegue dormir. Ela fica pensando só naquilo. E esquece de pedir ao Deus, Deus, o Senhor proverá. E eu vou dormir tranquilo, amanhã Deus proverá para mim a situação de eu pagar a energia ou a água. E hoje muitas pessoas perdem a bênção por essa atitude. Mais um erro, mais um pecado, que é a falta de fé e não acredita que Deus pode prover o amanhã. Nós vamos correr aqui porque o nosso tempo já se esgotou. Leia para nós, pastor David, Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor.
Uma outra atitude, irmãos, é que a principal marca de um crente cheio do Espírito Santo é bondade, dedicação. A principal marca de um crente carnal é um espírito crítico, atitude negativa. Um sinal de carnalidade, sem dúvida, é uma atitude que abertamente demanda as coisas do seu jeito. Então você é contencioso, você é argumentativo, você é manso, você é insensível às necessidades e os sentimentos dos outros. Você fica procurando um meio para pegar no pé das pessoas. Você se zanga com facilidade. A Bíblia diz que o espírito manso e quieto tem um grande valor para Deus. Você é bondoso, você é manso. Então isso nós precisamos ter, porque apontar a fraqueza dos outros é fácil, mas e ter empatia? E se colocar no lugar da pessoa? Nós estamos falando da atitude da motivação. Você não sabe o que essa pessoa está vivendo, você não sabe o que ela está passando, você não sabe o que levou ela a tomar essa decisão, a ter essa atitude. Então por que julgar? Deus pode trabalhar na mudança da sua atitude. Lê para nós, presbítero Eliel, 1 Coríntios 13, 4a e o 7. O amor é paciente, o amor é bondoso. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A marca de alguém está no relacionamento certo com Deus e uma atitude de perdão. No entanto, é muito comum que as pessoas muito religiosas ainda fiquem julgando os outros, que têm um espírito antipático, indelicado. Fariseus têm uma grande vaidade de formato, pela falta de amor e perdão. Membros de famílias constroem barreiras no relacionamento em casa. Embora digam, eu te perdoo, eles não perdoam de verdade. Você responde com amor e perdão quando alguém o fere? Você procura fazer o bem àqueles que lhe fazem mal? Você está carregando uma listinha de queixas contra amigos e familiares no seu coração? Você fica remoendo decepções com filhos ou esposo? Você não se deixa ser bondoso para com eles porque eles não merecem? Usa o tratamento do silêncio com eles? Você já decidiu amar sua família com o amor incondicional de Cristo? A sua atitude é uma atitude de amor, de bondade? Ou você é vingativo? Então eu preciso mudar isto. Lê para nós, pastor David, 1 Timóteo 6, 6, 8. De fato, a piedade com contentamento é uma grande fonte de lucro. Por isso, tendo que comer e com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Lê para nós, pastor André, 1 João 2, 15, 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. O materialismo e o mundanismo estão entre os pecados mais sutilmente penetrantes, embora são percebidos, dos cristãos modernos. Quase sempre os cristãos estão cegos para o materialismo que sutilmente satura nossas almas. Ao invés de aderirem aos padrões divinos de moderação, grandes dívidas têm sido a norma na vida de muitos. Muitos cristãos cobiçam os símbolos mundanos de status e riquezas. De fato,
nossa afluência tem se tornado um grande impedimento de crescimento espiritual. Nós nos distanciamos do simples mandato de Paulo. Contentai-vos com o que tens. Hebreus 13, 5. O grande problema, irmãos, não é ter posses. O problema é quando as posses nos têm, quando as posses nos dominam, quando as posses nos escravizam. E muitas das vezes, irmãos, o que está no nosso coração é querer ter. E nós não medimos esforços para ter. A motivação para as coisas de Deus é zero. Mas as motivações para o materialismo, para conquistar, está em primeiro lugar. E aí tem aqui algumas perguntinhas. Você mal entrega o seu dízimo, embora pague juros enormes aos seus credores? Nas suas compras, você é mais motivado pela ganância ou busca a direção de Deus? Sua história financeira reflete princípios bíblicos de ausência de dívidas e de um jeito simples de viver? Suas dívidas têm feito você deixar de pagar contas e, portanto, denegrindo o seu testemunho cristão? Você cobiça coisas? Você está disposto a viver com menos para adotar um modelo mais centrado em Deus para suas finanças? As pressões financeiras desgastam muitos casamentos. Suas dívidas estão desgastando o seu casamento? Eu preciso, irmãos, rever, porque é um pecado. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Então coloque Deus, busque as coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. A Cristo, irmãos, precisa estar nos controles dos meus desejos. Eu não posso gastar aquilo que eu não tenho, eu não posso comprar por impulso. Se coloque no lugar de Cristo. Porque hoje, irmãos, a propaganda do materialismo é muito grande. O mundo está se preparando para a chegada do anticristo e a saída da igreja. O que nós temos visto hoje, nos últimos 30 dias, ou nos últimos 15 dias, você viu uma nuvem de poeira que atravessou o oceano com grande intensidade sobre a América. Você viu falar de nuvem de gafanhoto. Você viu falar de terremoto no México. Você viu hoje, ontem e hoje, um grande volume de vento no Brasil, onde até agora já são mais de 10 pessoas que morreram. Tem um colega que colocou na internet que ele acha que o vírus se converteu, o Covid. Porque o vírus não está no mercado, não está no supermercado, o vírus não está na lotérica, não está no aniversário, o vírus só está na igreja. E muitos crentes não vêm à igreja com medo de pegar o coronavírus na igreja. Ele frequenta todos os lugares, mas a igreja ele não vem porque ele quer pegar o vírus. E como diz a nossa irmã Dani, muitas pessoas estão dando a desculpa do seu esfriamento espiritual no vírus. Essa semana descobriram um novo vírus nos porcos na China, com capacidade de transmissão. Virá outras pestes. A Bíblia diz que haveria pestes. E eu, como igreja, eu preciso me santificar para estar preparado para encontrar o Senhor. Esse tema de retorno à santidade, ele é atual, porque eu preciso me preparar para encontrar com o Senhor. A Bíblia diz: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Você está preparado? Talvez você não está preparado para a vinda do Senhor,
Mas você está preparado para enfrentar aquilo que Jesus prometeu, que seriam dias de angústia, dias de aflição? A perseguição, irmãos, religiosa, ela está começando a mostrar suas garras. Hoje eu enviei um vídeo para muitas pessoas de um hino que diz que a igreja segue caminhando. A igreja verdadeira, ela não vai parar. Ela vai triunfar, ela vai marchar. Não é o vírus, não é a proibição, não é ninguém que vai nos deter, porque esta obra é santa. Não é Satã, não é o mundo, não é ninguém que vai parar esta igreja, porque fomos comissionados, fomos vocacionados por Deus, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nós estamos chegando ao fim desta fala dos pecados de atitude. Mas eu tenho certeza que Deus, com o seu finito amor, estará, através da sua confissão e do seu arrependimento, mudando o seu coração, aquilo que está por detrás de todas as suas atitudes. Deus vai mudar esta situação. Nós temos aqui alguns pedidos de oração. O Leandro pede oração pelo seu primo Tavinho para a libertação. A irmã Cleide pede oração pela sua família. A irmã Hilda pede oração pela sua família. A irmã Zaira pede oração pela sua família. A diaconisa irmã Jéssica pede oração pelo seu irmão Jackson, que faz aniversário amanhã. Nós vamos orar por ele. E talvez aí nesta sala de vídeo você deixou aí um pedido de oração. Talvez nós não conseguimos alcançar o seu pedido, mas o nosso Deus alcança o seu pedido. E eu quero pedir o pastor David, que vai levantar a voz em oração, pedindo a Deus sobre estes pedidos. Eu quero convidar aqui o pastor André e o presbítero Eliel. Nós vamos impor aqui as mãos, segurando aqui esses pedidos, clamando a Deus, para que o Senhor esteja trabalhando em favor desses pedidos e dessas vidas que clamam por Deus nesta noite. Vamos orar? Senhor Deus, nessa noite, Senhor, nós damos em graça pelo de Teu Jesus. nome. Agradecemos, Senhor, pela Tua palavra Em dita nome nessa de noite. Jesus. Queremos apresentar, Senhor, a vida dessas Em pessoas nome de Jesus, que citaram ó o Seu Pai, nome, nós citaram o nome da clamamos sua a Ti, ó família, dos seus Deus. familiares, Clamamos, confiando, ó Senhor, Deus, que o pelo Senhor socorro, pode pela resolver, graça. confiando que o Senhor pode agir. Ó, Eles esperam, Senhor, com Espírito fé, Santo e de receberão, Deus. Senhor, através da Tua fé. Ó Deus Ó, Senhor, eu de quero graça, apresentar a vida, Deus Senhor, de do Jackson, poder. meu cunhado, que amanhã Pai, estará completando nós mais um clamamos ano a de Ti, ó vida. Deus, Dê Ele nesta graça, noite. saúde, paz, Age, que Senhor, seja nesta próximo, Senhor, causa, os seus nesta sonhos, os seus família. projetos. Trabalha, Ó, Senhor meu Jesus, Deus, em favor dos através, Teus Senhor, filhos, dessa palavra ó Deus. hoje dita nessa Clamamos noite, a Ti, que ó o Senhor Pai, venha por levar esta muitas glória. pessoas ao Em arrependimento, nome de Jesus, ao nós reencontro ministramos, ó contigo, Pai, a Senhor, bênção para que elas e possam a se manter vitória firmes sobre e a vida dos ansiosos, Teus Jesus, filhos. para a Tua vinda. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amanhã, às 20 horas, nós temos os nossos grupos familiares e você é o nosso convidado para estar conosco. Também esta semana é a nossa semana de preparação para a ceia do Senhor. Jejue, ore, se santifique, busque a Deus. Também é a semana da entrega do quilo do amor. Seja solidário, doe, porque doar, D-O-A-R, doar, segundo a instrução do nosso pastor Antônio Baltazar, é o dom de adquirir riqueza, porque Jesus disse que é dando que se recebe. Amém? Domingo a nossa ceia, domingo teremos às 9 horas da manhã também a nossa escola bíblica, o início do trimestre. Amém? Estenda assim as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus que diz amém. Deus te abençoe, tenha um restante de semana abençoado.